Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, né, com essa gravaçãozinha que não é das melhores, mas enfim, é o que temos para hoje. Deus abençoe todos vocês, um beijo no coração de cada um. Espero que vocês tenham paciência e vamos levando, né, gente? Então, a gente vai começar hoje na Química 5A. Eu gostaria de dar a aula 19 e 20, porque ela 20 é bem curtinha, tá? Então, a gente vai ver hoje geometria molecular. Inclusive, a gente já está vendo, né? Quando nós demos a hibridação, a sp3 tetraédrica, seria a geometria das moléculas quando estão hibridizadas. Hoje nós vamos ver a geometria de outras moléculas, tá? Algumas entram nestas hibridações e outras não. Por que é importante a geometria molecular? Não sei se vocês já começaram a estudar com a Ju algumas propriedades, quer dizer, desde o começo da química a gente estuda propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, né? E propriedades químicas, que são reações químicas. Então, estas propriedades físicas e químicas dependem muito da geometria molecular. Por exemplo, a polaridade das moléculas, que acho que vocês vão estudar comigo ou com a Ju, não tenho certeza, mas ainda vamos ver isso. Então, a gente tem que saber como é essa geometria. Vocês já sabem fazer ligação covalente, né? Compartilhamento de elétrons, beleza, até alcançar o octeto. Mas como é que os átomos se dispõem no espaço é importante a gente saber, certo? Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui na apostila um método assim que eu acho um pouco complicado, tá? Então eu vou tentar falar para vocês de uma maneira mais fácil possível, como eu sempre fiz, tá? Nessa geometria molecular. Então, quando vocês fizerem ligação covalente, vocês às vezes podem ter dúvidas. Vocês têm o composto, mas vocês não sabem a geometria, se é angular, se é trigonal, se é tetraédrica. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que você vai montar a molécula? Eu já vi que com ácidos tiveram uma certa dificuldade. Lembra lá quando eu dei bem há tempo atrás a estrutura, né? A forma estrutural dos ácidos, lembram? Então, aqui, vamos ver lá, gente. Vou tentar falar dessa maneira assim, um pouco diferente da apostila, tá? Então, numa molécula, você vai ter que ter sempre o elemento central, onde irão se ligar os outros átomos, né? Este átomo central, o elemento central, gente, depois eu vou escrever isso para vocês e vou mandar lá para o WhatsApp, tá? Então não se preocupem assim que depois eu mando lá. Então, esse elemento central, a gente escolhe sempre o átomo que vai fazer o maior número de ligações. Para isso, ou você saber cor, que eu acho muito importante, porque depois nós vamos ver a oxidação, isso vai ser necessário. Eu não posso depender da tabela, é melhor eu saber da minha cabecinha, né? Por exemplo, a família 4A, com silêncio, gente, sem problemas, que é lá da família do carbono, que tem que ter 4 ligações covalentes, né? A família 5A, nossos professores assumiram ser bem bichas, então, nitrogênio, né? Nosso fósforo, tem 5 elétrons na camada de valência e, portanto, precisam fazer 3 ligações covalentes. A família 6A, dos calcogênios, os 7 porquinhos, os seus seios têm poder, Lívia, né? Esses elementos mais novos até a gente nem trabalha, porque são elementos, por enquanto, né, que são elementos radioativos, são elementos que têm uma vida curta, né? Então, pessoal, tá, 6. Esses caras, né, da família 6A têm 6 elétrons na valência e, portanto, farão 2 ligações covalentes. E da família 7A foram classificados Brasil e Itália. Flúor, cloro, bromo e iodo faz apenas uma ligação covalente com um elétron compartilhado ou ganho, que eles estabelecem o octeto, né? Bem, então, por exemplo, sabe isso? Então, o átomo central, quando eu tenho uma estrutura, uma forma molecular, quem é que eu vou colocar no meio? O elemento que fizer o maior número de ligações, certo? Muito bem. E agora nós vamos ver a geometria de moléculas com 2 átomos. Toda molécula formada por 2 átomos. É muito fácil, né, gente? Toda molécula formada por 2 átomos vai ter a geometria linear, né?
linear. Então, por exemplo, dois átomos. O ácido clorídrico, por exemplo, o cloreto de hidrogênio, a molécula do oxigênio, a molécula do nitrogênio, que eu tenho uma ligação tripla, né? Então, sempre quando eu tiver moléculas formadas por dois átomos, você já sabe, não precisa nem titubear. A estrutura ou a geometria molecular é linear, certo, gente? Bem, aí nós podemos ter moléculas formadas por três átomos, né? Três átomos. Como, por exemplo, deixa eu dar dois exemplos aqui para vocês. Então, isso aqui é meio decoreba, tá, gente? Mas a gente tem que gravar. Quando a molécula tiver três átomos, como, por exemplo, a água, tá? Três átomos, né? Dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, mas três átomos. E, por exemplo, amônia. Amônia não, amônia é quatro. Quatro átomos. E vamos dizer o dióxido de carbono, anidrido carbônico, o gás carbônico, que é bem conhecido de vocês e cuja estrutura vocês têm que saber, geometria molecular, né? Então, a água, pessoal, por exemplo, três átomos aqui, o dióxido de carbono, gás carbônico, três átomos também. Então, a gente vai gravar o seguinte, tá? Vamos ver primeiro aqui, vamos trabalhar com a água. A aguinha, vamos ver lá quem é o elemento central. O hidrogênio faz apenas uma ligação para ficar estável, né? E o oxigênio faz duas ligações para ficar estável, pois ele tem 6 elétrons na camada de valência, com duas ligações ele atinge o octeto. Então aqui, como o oxigênio faz o maior número de ligações, eu coloco o oxigênio no meio, ele vai ser o elemento central, tá? Então coloco lá, o oxigênio no centro. Nós sabemos que o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio tem 6 elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu estou representando o oxigênio, nenhuma novidade para vocês, com os 6 elétrons da camada de valência, representação de Lewis, representação eletrônica. Ele vai ser o elemento central. Bem, e como será essa molécula? Com 3 átomos, ela poderá ser linear, tá? Como aquela com 2 átomos, ou ela poderá ter a estrutura geométrica angular, angular em V, angular, né? Quando que será linear? Quando o elemento central utilizar todos os seus elétrons da camada de valência para completar o seu octeto. Se sobrar elétrons, tá? Ele completou o octeto bonitinho, compartilhou os elétrons que ele necessitaria compartilhar. E sobrou dois ou mais elétrons, ele terá estrutura, a molécula terá estrutura angular. Aqui vocês já podem deduzir. Olha, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência para 2 ligações. Então, vai utilizar apenas 2 elétrons. Portanto, sobrará átomos para o elemento central. E, neste caso, a molécula terá geometria, o quê? Angular em V. Então, o hidrogênio, nunca a molécula da água vai ser linear. A molécula da água será angular. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, né? Já sabemos, ele fica estável com 2. Então, aqui, ó, tem um L, uma ligação, outra ligação, sobrou elétrons para o elemento central. Então, a forma geométrica é angular. Angular em V. Angular. Beleza, gente? Angular. Angular. Temos que lembrar o seguinte: toda vida que uma molécula tiver 3 átomos, se sobrar elétrons para o elemento central, a molécula será angular, no caso angular em V. A água seria OH, H. Pode ser o O para cima, para baixo, para o lado, olha aqui. OH, H. Eu tenho que ficar aqui de lado, né? Pode ser assim, mas tem que ser angular, tá? Vocês sabem que a água tem um
aqui um ângulo cerca de 105 graus aproximadamente, nós já falamos ontem, e o oxigênio, no caso da água, faz hibridação do tipo sp3, sem excitar, né? Ontem nós já falamos sobre isso. Então, vamos ver lá. Toda molécula que tiver 3 átomos poderá ser ou linear ou angular. Angular, quando sobra elétrons, aqui elétrons, né? Para o elemento central. Professor, eu não estou enxergando, como é que eu vou copiar? Não se preocupem, tá, gente? Eu estou fazendo assim um resumo, estou passando para vocês essas dicas aqui no WhatsApp, tá? Para quem estiver interessado, né? Tá. E quando que ela vai ser linear? Ela será linear, a molécula que tiver 3 átomos, como, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2. Vamos ver lá, o que eu falei? Quem é o elemento central? É o cara que fizer maior número de ligações. Todo mundo sabe que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. O oxigênio, por pertencer à família 6A, faz 2 ligações. Então, quando o carbono liga com o oxigênio, ele vai ficar no centro, né? O carbono vai ser o elemento central, beleza? Bem, o carbono como elemento central, nós sabemos, você já sabe, você tem um conhecimento de química suficiente para saber que o carbono, se ele tem 4, para ficar com 8, vai precisar fazer 4 ligações. E, portanto, vai gastar todos os elétrons. Sempre que o carbono aparecer, ele gasta todos os seus elétrons da camada de valência, inclusive fazendo hibridação, para completar o seu octeto. Então, a molécula só pode ser linear. Ó, linear. Por que linear? Porque o elemento central gasta todos os seus elétrons para alcançar o seu octeto. Então, vamos pôr um oxigênio aqui e um oxigênio aqui, não esquecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não esquecendo que como é que eu posso dizer aqui para vocês? Que o dióxido de carbono, gás carbônico, então vai ter a estrutura linear, não é só isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer que o CO2 também é o gelo seco quando está no estado sólido. Não esqueçam disso, tá? Então, aqui, ó, faz uma ligação simples, vai ser uma ligação dupla, uma sigma, uma pi, uma sigma, uma pi, né? E a estrutura do dióxido de carbono é linear. O que nós já poderíamos esperar, já que o carbono está fazendo 2 ligações duplas acumuladas, né? Ou vicinais aqui, que seria a hibridação. Qual é a hibridação do carbono aqui? SP, estrutura linear, né? Então, vejam bem, certo? Se não sobram elétrons para o elemento central e nós tivermos uma molécula formada por 3 átomos, a estrutura é linear. Se eu tenho 3 átomos e o elemento central faz as suas ligações e sobra elétrons, vai ser estrutura angular, beleza? Então, vamos lá. Com 2 átomos, gente, sempre quando tiver 2 átomos, geometria molecular linear. Quando tiver 3 átomos, poderá ser linear ou angular, uma dessas 2 opções. Eu acho mais fácil fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, se vocês olharem pela apostila, quiserem estudar pela apostila e acharem mais fácil, beleza, tá? Eles são livres, eu gosto de falar desse jeito aqui. Quando a molécula tem 4 elétrons, quando a molécula tem 4 átomos, como, por exemplo, vamos falar aqui 2 substâncias conhecidas nossas, a amônia, um exemplo, né? A amônia é uma molécula que tem 4 átomos, né? Vamos por outra aqui, por exemplo, SO3, o SO3, que é o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre já tem também 4 átomos, tá? Então, quando a molécula tiver 4 átomos, nós temos 2 tipos de geometria molecular. Os 2 tipos seriam, tá? Vamos colocar aqui,
Os dois tipos seria piramidal ou piramidal trigonal, tá? Mas eu vou pôr aqui piramidal, ou a molécula é piramidal, ou a molécula é trigonal plana. Trigonal plana. Um dos dois, a molécula será. Como é que eu vou saber? Então, vamos novamente, aqui é muito importante isso aqui, pessoal. Se a molécula tiver 4 átomos e para o elemento central sobra elétrons, sobra elétrons. Não posso copiar porque eu não estou nem enxergando. Eu coloquei lá no resuminho para vocês, tá? Então, quando a molécula tem 4 átomos e o elemento central sobra elétrons para ele após ele fazer as ligações que ele precisa, a estrutura vai ser piramidal, sobra elétrons. Quando será trigonal plana? Quando não sobrar elétrons para o elemento central. Ele ocupa todos os seus elétrons para fazer a ligação necessária para obter o octeto. Tá? Então, vamos ver lá os exemplos. Amônia. Amônia, nós sabemos que é uma substância muito importante. Até ontem eu falei para vocês lerem e procurarem lá o nitrato de amônia, que deu origem naquela explosão, né? Amônia é gás, e é explosivo, e é utilizada muito para produzir o quê? Para produzir fertilizantes, adubos e até mesmo armas, né? Deu para ver que é uma arma também, né? Não como amônia em si, mas em certos compostos. Então, vejam aqui, gente, amônia. Quantas ligações faz o nitrogênio? 3, por ser da família 5A. O hidrogênio, todo mundo está careca de saber que faz apenas uma ligação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Elemento central, nitrogênio. O nitrogênio faz parte da família 5A, portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons o nitrogênio vai utilizar para ficar estável? 3. Vai fazer 3 ligações. Com, no caso, o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui, né? Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Mais ou menos assim. Ele vai ocupar 3, vai sobrar elétrons para o nitrogênio. Esse par eletrônico, né? Essa nuvem eletrônica ficará livre aqui, sem fazer ligações. E, portanto, a geometria molecular da amônia é esta aqui, pessoal. Que é o quê? Assim, 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 que é parecido com o quê? Pirâmide. Então, é piramidal, tá? Então, quando a molécula tiver 4 átomos e sobrar elétrons para o átomo central, quando ele fizer as suas ligações, eu tenho estrutura piramidal. Se não sobrar elétrons para o elemento central, vamos colocar aqui, vamos se vocês lembram, quem é esse cara aqui, ó? H2CO. Quem será esse cara? Vamos montar. Vocês têm condição de montar, né? O hidrogênio, quantas ligações faz? 1. O carbono, 4. O oxigênio, 2. Portanto, qual será o elemento central? Carbono, por fazer o maior número de ligações. E como eu já disse e repito, isso até é muito repetitivo, eu sei que isso enjoa, mas isso cala na cabecinha de vocês. Sempre que o carbono for elemento central, ele vai utilizar todos os seus elétrons, que são 4, né? Se ele vai utilizar os 4 elétrons para fazer a sua ligação covalente, obter o octeto, chegar ao octeto, né? Alcançando o octeto, não vai sobrar elétrons. Não sobra elétrons para o elemento central. Não sobra elétrons para ele. Se não sobrar elétrons que não participaram da ligação, o que vai acontecer? A estrutura é trigonal plana, que é aquela que nós já conhecemos, que é a estrutura característica da hibridação sp2, né? Do carbono, no caso do carbono aqui. Eu quero saber que composto é esse. Como é que vocês vão montar? Bem, o oxigênio faz quantas ligações?
duas, né? Então, eu tenho que colocar duas ligações para o oxigênio aqui. Deixa eu tirar esse, fica tão amontoado, não é tão ruim quando fica amontoado. Então, vamos ver lá. O carbono, uma ligação dupla com o oxigênio, e os hidrogênios terão essa estrutura aqui, se localizarão aqui, tá? Fazendo, então, uma molécula que será o quê, pessoal? Será trigonal plana. Como é que eu vou saber, professora? Então, quando a molécula for constituída por 4 átomos e sobra elétrons para o elemento central, a estrutura é piramidal. Se eu tenho aqui uma molécula com 4 átomos e o átomo central gastar todos os seus elétrons aqui, não sobrar nenhum para ele, ele tem estrutura trigonal plana. Beleza? Muito bem, vamos seguir lá. E agora, então, com dois átomos, linear, 3 átomos, ou é linear ou é angular. Com 4 átomos, ou é piramidal ou é trigonal plana, né? E com 5, agora, 5 átomos. Quando a molécula tiver 5 átomos, mas, ó, barbada, quando a molécula tiver 5 átomos, a estrutura será tetraédrica, tá? Tetraédrica. Beleza, pessoal? Tetraédrica. Como acontece quando o carbono faz 2 ligações duplas acumuladas ou uma ligação tripla? Nós temos a estrutura... Ah, não, perdão, da SCP, seria linear, perdão. Opa, deu um... no tico-teco aqui. Não. 5 átomos, lógico, o carbono só poderá fazer ligações simples. Tetraédrica é quando a ligação for simples, nós já sabemos disso, né? Muito bem. Então, o carbono é muita moleza aqui. Então, por exemplo, tem a molécula do... Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? O metano, gás natural, biogás, né? Então, aqui está o metano. Metano, CH4, 5 átomos. O elemento central só pode ser o carbono. Então, a estrutura será tetraédrica, que nós podemos representar, como você já deve ter visto bastante, né, muitos exemplos, né? Podemos representar assim em forma de cruz, tá? Mas isso aqui, na verdade, se tem um plano, ele é tetraédrico, né? Eu nunca vou poder conseguir fazer um tetraedro aqui num plano, mas, enfim, a molécula seria aproximadamente mais ou menos assim, certo? Então, o carbono, apenas fazendo ligações simples, tem hibridação sp3 e estrutura tetraédrica. Porém, nem sempre nós vamos encontrar uma molécula com carbono, né, fazendo só ligações simples com 5 átomos. 5 átomos no total, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nós podemos, por exemplo, vamos dizer o amônio, né? Casou com a amônia, a namorada do amônia. O amônio, porque recebeu um nitrogênio através de uma ligação dativa. Esse aqui é um cátion, amônio. Qual é a estrutura do amônio? Meu Deus, qual é a estrutura do amônio? Qual é a geometria do amônio? Como é que o amônio se dispõe no espaço? 4, mais um 5. Agora isso tem que memorizar. 5 átomos, tetraédrico, tá? O elemento central pode ser o nitrogênio, né? Então, nitrogênio, fazendo 3 ligações normais aqui com os hidrogênios, sobra aquele par eletrônico. No caso do amônio, esse par eletrônico pode ser fornecido a um próton-hidrogênio. Não é o hidrogênio comum aqui, não. Então, eu vou ter uma carga positiva aqui. Isso aqui é um cátion. O amônio sempre é cátion, não é um átomo neutro, uma molécula neutra, né? É uma molécula que é um cátion. É um cátion, certo? O hidrogênio vem lá com a carga positiva. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 átomos tetraédrica. Tem que lembrar isso, certo? E quando a molécula tiver 6 átomos, pessoal, 6 átomos, como no caso aqui daqueles que nós estudamos ontem. Ontem nós vimos isso aqui, quem assistiu a aula vai saber. Quando eu tenho 6 átomos, como, por exemplo, aquele caso especial lá do pentacloreto de fósforo, 5 com mais 1, 6, né? 6 átomos.
qual a geometria, que nesse caso o fósforo está fazendo hibridação do tipo sp3d, né? E a estrutura é bipirâmide, bipirâmide trigonal, bipirâmide trigonal, beleza? Bipirâmide trigonal. E se a molécula tiver 7 átomos, como, por exemplo, nós vimos ontem também, como é que é aqui? O hexafluoreto de enxofre, 7 átomos, 6 mais 1, 7, onde o enxofre, como nós vimos ontem, tinha aquela hibridação sp3d2, vídeo aula anterior, né? A estrutura ou a geometria molecular é octaédrica. Então, esta aulinha, gente, é só isso aqui. Vou passar para vocês no WhatsApp um resuminho direitinho de tudo que eu falei aqui. Se vocês não puderem enxergar bem no quadro, que eu sinto muito, né? Acho que a internet aqui é muito ruim. E eu não tenho nenhum outro conhecido que eu possa ir na casa para poder gravar. Então, por isso é que fica de qualidade baixa, né, gente? Quando eu estiver assim, aqui vai ser assim. E daí depois vocês podem pedir umas aulas extras, sei lá, para a gente poder, mas não vamos deixar acumular a matéria. Façam os exercícios, alguns eu fiz já para vocês, expliquei, alguns exercícios da apostila, tá? Então tá lá feitinho. E vocês vão, então, fazer os outros, e se tiverem dúvidas, vão me perguntar, beleza? Bem, eu gostaria hoje já de dar a aula 20 também, já que a gente tem tempo, porque depois, para adiantar essa matéria, né, gente? Então, esse fenômeno que nós vamos estudar agora na aula 20 é o fenômeno chamado ressonância. Ressonância que ocorre, vamos dizer, um exemplo muito importante da ressonância ocorre com o nosso amiguinho, quem é esse? Nosso amiguinho benzeno, que ele tem ligações simples e duplas alternadas, né? Então, nós sabemos que o benzeno tem forma C6H6, cada pontinho desse é um carbono, né? E ligado ao carbono tem que estar quem, gente? O hidrogênio. Então, o benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. E todos os carbonos do benzeno estão hibridizados em sp2, pois os carboninhos aqui têm ligação dupla, todos eles. Ó, esse tem ligação dupla, esse também, esse também, esse também, esse também, todos com ligação dupla. Mas o que isso tem a ver? Nós já vimos, professor, isso aí está repetindo? Tá. Só que, gente, estudos aprofundados sobre, então, a estrutura do benzeno, antigamente a gente pensava assim, olha, no meu tempo, até quando eu estudei, eles diziam assim, essas ligações pi, elas se movimentavam. Por exemplo, essa ligação pi poderia vir para cá, essa para lá, essa para lá. Então, haveria, assim, um pulinho das ligações pi. Elas poderiam, assim, ficar pulando. Então, essa ligação pi viria aqui, essa viria para cá, essa viria para lá. Haveria, então, essa movimentação das ligações pi. Mas estudos mais avançados ainda, né? Mas, claro, eu me formei já em 75, eu entrei na faculdade, faz 40 anos quase que me formei. Então, hoje, sabe-se que esses elétrons não têm essa deslocalização dessa maneira, vai pulandinho para cá, vai pulandinho para lá. Não. É bem complicado de eu retratar aqui uma coisa que é extremamente abstrata, tá, gente? Então, o que se verificou é que a estrutura do benzeno pode ser representada desta forma aqui e pode ser representada também desta forma aqui, assim, ó. Então, aqui uma dupla, aqui uma simples, aqui uma dupla, aqui uma simples. Então, esta estrutura e esta são exatamente iguais. Os elétrons, na verdade, os elétrons pi, que são, você sabe, eu já falei antes para vocês, que são elétrons que se fazem a ligação pi é feita por interpenetração de orbitais paralelos, por nuvens eletrônicas. E constatou-se, então, que esses elétrons pi, na verdade, eles não estão localizados, bem assim como a gente representa, não tem como. Você tem que imaginar assim,
que vamos dizer que aqui está a molécula do carbono, tá? Então, aqui está o carbono quadrado, imagina, você sabe que ele é hexagonal, né? Que tem, então, os hidrogênios aqui. Ali tem um relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, tem não dá também. E que os elétrons π, eles vão estar aqui, uma nuvem eletrônica, como uma nuvem eletrônica, circundando todo o plano onde estão os carbonos e os hidrogênios. Então, os hidrogênios e os carbonos estão num plano. E os elétrons π estão se deslocando acima e abaixo deste plano, tá? Então, a estas, como nós podemos aqui, uma substância ser representada de duas maneiras, tá? De duas maneiras, apenas modificando a localização dos elétrons, mas não modificando a posição dos átomos, nós temos a ressonância, tá? Que seria, então, essa deslocalização dos elétrons π, em cima e embaixo da molécula, certo? Isso aqui foi comprovado, tanto é que nós representamos o benzeno desta forma aqui, ó, né? Com aquela bolotinha aqui. O que quer dizer essas bolotinhas? Quer dizer que os elétrons π não estão em posições fixas, mas estão como nuvem eletrônica em todo o plano onde estiverem os carbonos e o hidrogênio, acima e abaixo, por forma representativa, como eu já falei para vocês, que nós representamos a ligação π. Então, o que é ressonância? Ressonância, na verdade, é quando a gente pode representar uma mesma substância de duas, tá? De duas maneiras diferentes, modificando apenas a posição dos elétrons sem modificar a posição dos átomos. E ela é representada assim, ó, gente, tá? Assim e assim. Na verdade, o carbono é um híbrido de ressonância. Isso aqui não é equilíbrio químico, tá? Isso aqui é ressonância. Os elétrons podem estar assim ou assim, as duas formas estão corretas de se representar, e para representar melhor ainda, para vocês entenderem o que é ressonância, é essa bolinha. E daí, professor, o que tem a ver a ressonância com o benzeno? Qual a importância da ressonância para o benzeno? Essa ressonância, vou entender mais tarde, vou falar para vocês mais tarde. E nós vamos estudar as reações dos compostos orgânicos, né? Então, todo composto orgânico que tem ligação dupla apresenta reações de adição. Nós vamos ver isso ainda, tá? Porém, o benzeno, como ele apresenta essa ressonância, ele apresenta maior estabilidade e apresenta, então, reações características de substituição. Como nós vamos estudar mais tarde, vou perguntar por que o benzeno, tendo ligações duplas, não faz ligações de adição como os outros compostos com ligação dupla. Aí vocês vão dizer, porque o benzeno apresenta ressonância que confere a ele uma estabilidade. E só para comprovar, né, os químicos comprovaram da seguinte maneira. Vejam bem, olha aqui, gente. A distância entre um carbono e outro carbono numa ligação simples, se não me falha a memória, é de 150 picômetros, sendo que o picômetro é 10 na menos 12 do metro, né? Então, 150 picômetros. Quando um carboninho está ligado a outro carboninho por uma ligação dupla, esta diferença, essa distância é de acho que é 153, perdão. E aqui 133, aproximadamente, precisa decorar isso, só para entender, picômetros. E você não vê isso no benzeno. No benzeno, todas as distâncias carbono-carbono não é nem 53 característica das ligações simples e nem é 133 característica das ligações duplas. A distância entre os átomos de carbono no benzeno é de 140 picômetros, o que quer dizer que está assim meio intermediária entre 153 e 133. Aí é mais ainda que se vê, que não é que aqui seja simples, aqui dupla, aqui simples, aqui dupla. Não, é que os elétrons estão como uma nuvem eletrônica circundando o plano onde estaria os átomos de carbono e os de hidrogênio, beleza? Não é só com o benzeno que ocorre ressonância. Mas, professora, como que eu vou saber? É bem simples, gente. Quando eu tenho ligações simples e duplas alternadas, vamos dizer assim, no composto aqui, ó, o ozônio, por exemplo. Como é a forma do ozônio?
ozônio é O, dupla O e uma ligação dativa O. Olha aqui, gente. Estes elétrons π aqui, eu não sei se eles estão aqui ou pode estar aqui também. Na verdade, esses elétrons π, que eu não sei se é esse ou esse, mas enfim, quando tem uma ligação dupla, nós sabemos que existem elétrons π que funcionam como nuvens eletrônicas, né? Tem uma alta densidade eletrônica aqui. Então, também, do mesmo jeito do benzeno, aqui também pode que essa ligação dupla esteja aqui, pode que ela esteja aqui seja a dativa, né, que isso aqui é a ligação do ozônio, dativa angular em D, porque eu tenho 3 átomos, né, olha lá na aula passadinha que eu dei agora, certo? Então aqui poderia ter uma ligação dupla e lá uma ligação dativa. Então essa ligação dupla, vamos dizer, assim como eu aprendi no meu tempo, poderia pular daqui para lá, de lá para cá. Embora não seja muito fácil, vocês têm que entender se a ligação dupla não é muito certo isso que eu estou falando, mas vamos dizer, é mais fácil de entender. Essa ligação dupla deve vir para cá. Se mudar o composto, o composto continua sendo o mesmo. Houve apenas uma mudança na posição da dupla, o composto continua o mesmo, tem ressonância. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver aqui, vamos ver vamos ver o que a apostila até dá mais exemplos. Vamos ver lá onde está, não sei onde está, meu Deus, onde está. Vamos lá. Vamos lá na casa do meu amor. Essa aqui, ó. Vamos lá, o ácido carbônico. O ácido carbônico é HC opa, errei. HOC dupla O. 1, 2, 3, 4. Dupla O. Não, o que é que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, né, gente? O. O que eu fiz errado aqui? Deve ter feito uma coisa errada. O carboninho. Gente, agora me deu um branco aqui. Peraí, só um pouquinho, desculpe. Se é essa molécula mesmo que eu estou querendo trabalhar, que eu nem olhei aqui, perdão. Seria o ânion carbonato, né? O carbonato seria uma ligação aqui e uma ligação dupla. Eu estou pondo 3 oxigênios, na verdade não é. Como é que é o ácido carbônico? Eu tenho que fazer de novo, senão não sei. Tá aqui, ó. Tá fazendo errado. Esse aqui é o ácido carbônico. Lembra? Nós temos hidrogênio liga com oxigênio liga-se com o elemento central. Aqui o carbono, inclusive, está hibridizado na sp2, estrutura trigonal, né? Trigonal, plana. E aqui, pessoal, vamos tirar o hidrogênio. Tem o ânion carbonato. Aqui ficou 2 elétrons do oxigênio, que eu vou representar aqui, ó, 2 elétrons, certo? Então, aqui, olha, tem uma ligação dupla. Tem uma ligação simples, uma ligação simples. Então, essa dupla poderia estar aqui, como poderia estar aqui, como poderia estar aqui. Não em todos os lugares, claro. Se ela está aqui, não está aqui nem aqui. Então, poderia ser assim, né? A dupla aqui. Ó, eu mudei a posição da dupla e o composto continuou o mesmo, ânion carbonato. Poderia estar aqui, continua sendo ânion carbonato. Então, quando houver esta possibilidade aqui da ligação, desculpa, que é um barulho sem fim, a deslocalização do elétron π sem que mude o composto, quer dizer, a ligação π pode estar aqui, que vai ser o ânion carbonato, e esse composto vai apresentar ressonância. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exercício da apostila aqui. Qual o exercício que eu poderia fazer com vocês? Aqui, por exemplo, tem ressonância nesse composto aqui? Tem ligações duplas no ácido, tem que é esse aqui? Anidrido carbônico, dióxido de carbono, estrutura linear. Há ressonância aqui? Claro que não. Os elétrons não podem pular para cá, senão eu vou ter uma ligação tripla e uma simples, vou mudar a estrutura do composto. Então, aqui não há ressonância. Que exercício que tem esse aqui? Mamma mia, onde é que tá? Onde é que tá? Eu queria pegar um exercício para fazer com vocês, mas eu agora não vi. Mas eu coloco lá nos exercícios com vocês na aula, tá, gente? Que aqui agora não me vem na cabeça o que eu falo. Mas então, a ressonância ocorre assim, tá? Eu, por exemplo, S, eu tenho, olha, essa estrutura que eu fiz para vocês lá, que era, vamos ver se vocês lembram, hein? O enxofre, gastando todos os seus elétrons aqui para fazer a estrutura do trióxido de enxofre. Aqui tem uma ligação dupla, aqui é uma dativa que a gente pode até representar sem a flechinha, tá? Só desse jeito que tá certo. Se eu mudar
a dupla para cá, vai mudar alguma coisa? Não. Se eu mudar a dupla para cá, vai mudar alguma coisa? Não. Então, essa estrutura aqui, em que muda a posição dos elétrons e não precisa mudar a posição dos átomos, é uma estrutura que apresenta ressonância. É uma aula curtinha, importante, mais importante lá que nós vamos estudar mais para frente, então, devido a essa ressonância, que o benzeno tem a sua estabilidade, tá? Eu nunca esqueço. O benzeno é uma estrutura estável, por quê? Porque apresenta ressonância. O que é a ressonância? É esse espalhamento dos elétrons pi sobre todo o composto, certo? Então, vocês vão fazer os exercícios. Se tiverem dúvidas, vão me perguntar, por favor, para eu saber que vocês realmente estão assistindo essas aulas, tá? Eu até queria passar essas aulas para frente, pedir para alguém, mas não tem como encontrar professor nessa época, né, gente? Eu também não posso pular para trás, né? Então, eu estou fazendo o que eu posso, então faço uma parte de vocês. Professor, eu não entendi, eu queria que você explicasse melhor. Perguntem, vocês estão, a gente está dando todo o suporte possível para vocês. Desculpe a qualidade das aulas. Beijão, tá? Deus que abençoe a todos.